Olá, gente interessante está começando. Hoje nós vamos falar sobre profissões do futuro. Nós já tivemos muitas profissões que foram líderes de mercado e, de repente, desapareceram ou diminuíram a sua procura. Nós tivemos áreas em que a Petrobras lançou 16 mil postos de empregos de trabalho na Bacia de Campos, precisou abrir uma faculdade para formar mão de obra especializada. Então, os campos de trabalho hoje são muito diversos. Isso nós assistimos também na ginecologia, na pediatria médica, que hoje temos grande falta de pediatras e engenheiros. Hoje o Brasil goza de uma falta de mais de 440 mil engenheiros no país. E não é diferente com a psicologia. Nós percebemos que a psicologia foi líder em praticamente várias áreas de atuação no mercado de trabalho e nós aqui em São José do Rio Preto fomos referência, aqui a Unorp em São José do Rio Preto foi uma referência na área de psicologia e para isso, para falar sobre isso, eu trouxe dois professores da Unorp. Eu trouxe a professora Heloísa Maria Sodero Giacomini, e que também foi formada na Unorp em 95. Ela fez pedagogia também na Unorp em 99. Ela tem especialização em psicopedagogia, psicanálise, ludoterapia infantil. Ela fez mestrado em Educação e Saúde na UNAERP, em Ribeirão Preto, e coordenadora dos cursos de psicologia daqui de São José do Rio Preto, da Unorp. Eu recebo também, depois eu já vou agradecer os dois, ao professor Marcos Vinícius Gabriel. Ele também é graduado em psicologia aqui na Unorp em 2009, e ele é especialista em sexualidade, terapia e educação sexual aqui na FAMERP. Vamos falar sobre isso, um pouquinho sobre isso. E ele é especialista em psicologia clínica. E eu gostaria de saber também, ele tem mestrado na área, também formado em psicologia, aqui mestrado na FAMERP de São José do Rio Preto, e ele também, igualmente, é docente do curso de psicologia da Unorp. Eu quero agradecer aos dois, né? Minha preleção é um pouco longa, mas faz tempo que eu queria falar sobre isso. Porque a psicologia na Unorp, ela já foi um referencial como qualidade e formou tantos bons profissionais. Inclusive a própria FAMERP, onde vocês estudaram, tem muitos profissionais formados pela Unorp ajudando a lá. Obrigado, Heloísa. Obrigado, Marcos. A gente que agradece estar aqui. Tudo bem. Eu queria perguntar, mas vocês podem responder igualmente os dois, qual é a importância da psicologia na vida hoje de um ser humano? Vai você primeiro. Eu acho que numa sociedade em que nós estamos com relacionamentos passando por transformações e mudanças tão grandes, né? Onde tudo é muito veloz, tudo é muito corrido, nós estamos muito acelerados, a psicologia vem de encontro para tentar cuidar dessa qualidade de vida que a gente não anda tendo mais. Então a psicologia ela vai entrar exatamente nisso. Como vão nossos afetos? Como estão nossos sentimentos? Como é que está a nossa qualidade de vida? Como é que está a nossa saúde mental? Tudo bem. Marcos, o que se trata o contexto educacional da psicologia? Como é que se forma um psicólogo? A formação em psicologia é talvez uma das formações mais sérias. Que eu tenha conhecimento, eu passei por uma formação e hoje, numa condição de docente, eu vejo a importância de se formar novos profissionais que vão para o mercado de trabalho para tentar levar a ciência da psicologia para populações que nunca tiveram acesso ao lado psicológico, ao tratamento psicológico. Então, assim, cada vez mais a gente tem uma preocupação em fazer com que o curso de psicologia ele tenha todo o suporte para poder fornecer para a sociedade o que é importante dentro da psicologia. E a gente procura fazer isso dentro da Unorp. Há 40 anos que um curso maduro, então é um curso que vem crescendo a cada ano, se atualizando, para levar para as populações profissionais que tenham qualidade para oferecer o serviço da psicologia. Luísa, como que é o curso de psicologia? Quanto tempo? São 5 anos. Prática, teórica, como que é? 5 anos, 10 semestres, prática e teoria, com estágios básicos e específicos, projetos de extensão. Nós temos parcerias com vários ramos da sociedade para que o nosso aluno possa realmente vivenciar a prática da psicologia. Ele sai completo,
do curso. As áreas de atuação do psicólogo, Heloísa, primeiro você, depois eu quero ouvir do Marcos. Quais são a abrangência do psicólogo? Porque eu tenho visto umas coisas curiosas. O indivíduo é de alto rendimento, o atleta de alto rendimento, não, ele está precisando, ele está sofrendo, ele precisa passar por um processo com o psicólogo, fazer o tratamento. De repente o cara começa a correr, ganha medalha, se torna um campeão. Que processo é esse? Que áreas de atuação que o psicólogo atua dentro do esporte, dentro de atividades jurídicas, trabalha dentro de empresas, dentro da parte jurídica, inclusive fazendo conciliação de casais, de litígio e tal. Me diz aí, o que é esse universo do psicólogo? Biológico é importantíssimo, né? Tanto que a gente tem a psicobiologia dentro do nosso curso, mas o biológico sem o emocional, ele não responde àquilo que a gente deseja. Então, na psicologia do esporte, por exemplo, o atleta está lá fisicamente tinindo, mas o seu emocional não deixa o seu próprio corpo chegar ao ápice daquilo que ele pode fazer. Quando a gente pensa em adoecimento, em adesão ao tratamento, ele pode ter os melhores médicos do mundo. Se ele não estiver consciente e motivado a querer melhorar, ele não vai melhorar. Marcos, qual a diferença do emocional com o físico? O atleta, o cara tem uma inteligência emocional, o cara é um exímio, e a gente tem percebido isso em algumas síndromes, até de gênios, não é? E ele tem um emocional problemático, né? Uma pessoa difícil de lidar. Não é? Como que lida com isso? Não, porque geralmente nem todas as pessoas têm uma certa autossuficiência para poder ter essa questão do físico e do emocional conjuntos. Então, obviamente que de repente ele vai se dedicar à parte física muito mais do que fazer, por exemplo, uma análise da sua questão emocional, do lado sentimental. Se de repente ele vem com um trauma psicológico de infância, mas isso nunca foi trabalhado, isso pode afetar o rendimento, a performance física dele. Então, hoje, a psicologia do esporte, ela não trabalha simplesmente voltada para a parte física apenas, né? Você tem que fazer totalmente um check-up no indivíduo, como é que vem o desenvolvimento psicológico dele, porque isso pode afetar, por exemplo, numa questão de frustração, de decepção, de negação, de rejeição em relação ao que ele pode estar... Ao trabalho em equipe, né? Então, como é que ele vai estar preparado para lidar com isso? Então, as duas coisas andam juntas. E elas devem andar em qualquer situação humana. Por isso que a gente tem visto os clubes de futebol contratando psicólogos. Isso. Exatamente. É para atuar nesse sentido. Exatamente. Heloísa, psicologia, psicanálise, psiquiatra. Qual a fronteira? Bom, vamos começar pela psicologia e pela psiquiatria. São duas áreas da saúde. A psiquiatria estaria relacionado mais à condição do tratamento médico das psicopatologias. Enfermidade física. Física, né? E o psicólogo, ele está mais relacionado às condições do tratamento. Também da enfermidade física, mas no sentido voltado mais para o afeto, emoção, qualidade de vida, funcionalidade do seu cotidiano e a grande diferença, né? O psiquiatra, ele medica, o psicólogo, ele não pode medicar. Importante enfatizar que um não vive sem o outro, é um casamento, a psiquiatria e a psicologia. Não adianta nada eu cuidar apenas do físico e esquecer do emocional. Não adianta nada eu cuidar apenas do emocional e esquecer do físico. A psicanálise, ela é uma teoria, ela é uma técnica que pode ser usada tanto pelo psicólogo quanto pelo psiquiatra. O psiquiatra usa a psicanálise usando medicamentos também? Pode usar. Fazendo medicamentos, ele já o psicólogo não. Ele tem que fazer uma especialização em psicanálise e ele pode também usar a técnica psicanálise ali com os seus pacientes. Bem, eu estou entrevistando a psicóloga doutora Heloísa Maria Sodero Giacomini, ela é coordenadora do curso de psicologia da UNORP, e também o mestre, professor Marcos Vinícius Gabriel, ele é psicólogo. Nós estamos falando sobre a psicologia propriamente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minutinho, não sai daí. Olá, gente interessante, está de volta
Hoje nós estamos recebendo a visita da professora Heloísa Maria Sodero Giacomini, ela é coordenadora do curso de Psicologia da Unorp, e também o professor Marcos Vinícius Gabriel, ele igualmente também é mestre e professor do curso de Psicologia. A última pergunta, eu falava a respeito da diferença de psicologia e psiquiatria, que a doutora Heloísa nos explicou bem. Marcos, eu queria saber de você quais são as áreas de atuação hoje do psicólogo. São diversas áreas. Na sociedade, você tem a atuação do psicólogo basicamente em qualquer tipo de situação que forneça subsídios humanos. Área hospitalar, área empresarial, você pode trabalhar, como a gente estava falando agora, na questão do esporte, isso está muito difundido ultimamente. Uma área emergente que está chegando e que é extremamente importante para vários setores, principalmente de defesa civil, que é a psicologia de emergência e desastres, que precisa tomar mais força, mais rumo e mais conhecimento. Do que ela trata especificamente essa área? Ela vai lidar... Como que o psicólogo atua nessa área? Ela vai lidar com o suporte psicológico a vítimas relacionadas a desastres naturais, desastres provocados pela ação humana, porque por exemplo, a gente teve recentemente o que aconteceu em Brumadinho. Realmente, né? foi um grupo de psicólogos para lá, eu vi isso. Exatamente. Realmente. Então, é uma força-tarefa psicossocial de atendimento a vítimas, a famílias, a familiares, pessoas que precisam ser assistidas no campo do desastre e que muitas vezes até então nunca se teve uma atenção devida. Então, essa é uma área que tende a crescer e vai cada vez tomar mais força, principalmente no Brasil. O Brasil é muito grande, a gente tem uma extensão territorial muito grande, e automaticamente que de norte ao sul você pode ter vários adventos aí que são de grandeza, de desastre muito grande. E por conta disso você tem que ter uma equipe de psicólogos especializados para poder levar esse campo. Então é uma área muito importante. O atendimento online, por exemplo, né? Que é algo que está em crescimento, que já existe um certo reconhecimento dos conselhos em relação a isso. Então, isso pode muitas vezes quebrar algumas fronteiras que existiam do atendimento presencial, que você pode ajudar uma pessoa online. Então, a psicologia também está sendo trabalhada nesse sentido, é muito importante, né? A área social comunitária, que é importante a gente frisar, que é Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Serviço Social. A gente trabalha com drogadição, moradores de vulnerabilidade social em si. Exatamente. Né? Que também é um outro propósito da nossa profissão, que é a deselitização da nossa profissão. Aquilo que o Marcos estava falando, levar realmente a nossa profissão a todos que precisam. Bom, nós estamos, quando estamos enfermos, procuramos psiquiatra. Quando nós estamos com o emocional abalado, procuramos o psicólogo, como outras atividades, outras enfermidades também. O que o psicólogo trata, efetivamente? Ele vai... Quando eu devo saber... Deixa eu trocar a pergunta, deixa eu trocar essa pergunta. Quando eu devo saber que eu estou precisando de ajuda? Se você não está... A gente tem hoje em dia uma busca, a nossa sociedade, ela está fixada pela busca da felicidade. Nós estamos totalmente envolvidos com as questões do desejo e do prazer. Nesse sentido, o que a psicologia sempre vai olhar, né? Como você pode viver a sua vida com qualidade, mesmo frustrado, mesmo infeliz, mesmo em momentos tristes. Porque a nossa sociedade, além de tudo, está fazendo uma baguncinha um pouco, né, grande entre depressão, quadro depressivo, uma situação de patologia e uma tristeza que você deveria passar, um luto normal que você deveria passar. Luto eterno. Isso. Então, o que acontece? A psicologia, ela vai te ajudar a olhar para aquilo que você não está conseguindo elaborar bem, que está afetando a tua qualidade de vida. Ela não vai te ensinar a ser feliz. Entendi. Não é isso. Ela vai ensinar você a lidar com a sua dificuldades. Vida. Isso. Ô Marcos, você tem formação em sexualidade. Isso
diz sobre relação de casais, é alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Que lida com essa sexualidade? Exatamente. Esses conflitos? As questões relacionais. Ah, E dentro das questões relacionais você tem as questões íntimas, as questões que levam ao lado sexual, envolvimento sexual, afetivas e sexuais, né? Então, esse campo da psicologia é de extrema importância, porque grande parte das pessoas que vão a consultórios, a clínicas, elas muitas vezes estão passando por questões relacionais muito mais complicadas. emocionais do que físicas. Às vezes são mais emocionais, afetivas do que propriamente por uma questão de conjugação física, vamos dizer assim. Vamos dizer que 80% das situações relacionais são mais afetivas, mas envolvidas com questões sexuais também. Por quê? Porque o funcionamento sexual do indivíduo está muito atrelado à parte afetiva, né? Se eu estou tendo uma dificuldade afetiva com alguém, automaticamente meu funcionamento sexual ele vai sofrer algum tipo de dano. Então, essa área da psicologia, a terapia sexual, a educação sexual e trabalhar a sexualidade humana no seu funcionamento é de extrema importância na atualidade. Então, o psicólogo trabalha para e passo com o médico. Com certeza. Eu acho que a área médica, a Quem área da requisita psicologia... quem? Quem solicita o trabalho de quem? Depende da situação. De quem ele procurou primeiro? Sim. O médico, ele tem a cobertura dos planos de saúde. O psicólogo também tem? Nós temos alguns convênios que oferecem um X de sessões, mas para que isso aconteça, esse indivíduo precisa passar por uma triagem no convênio, fazer um tipo de um diagnóstico com a psicóloga do convênio, e aí ele já tem um emprego já, isso, a psicóloga do convênio. Né? E aí ele busca as psicólogas que estão conveniadas a este convênio, sim, com certeza. Entendi. Me fala uma coisa, vocês estão formando psicólogos na UNORP há quantos anos? 38 anos já. E esse ano vocês já começaram o curso? Ou vocês vão começar o... Já começamos o curso no primeiro semestre. É semestral o curso agora anual? Nós estamos com duas matrizes, a anual e agora, extremamente atualizada, a semestral. Mudou o né? ensino agora? Você acha que essa atualização... É que a gente traz coisas, né? Não é que o anual não teve, não é isso, porque a gente trazia de algumas formas. Mas é uma maneira exemplo, diferente de ensinar também. Sim, mais rápida, né? Com mais prática. E, por exemplo, emergências e desastres é algo muito novo e a gente já trouxe para a nossa matriz. Atendimento online é algo muito novo, a gente já trouxe para a nossa matriz. É importante até frisar, dentro do que a Luísa está dizendo, que a UNORP, o curso de psicologia da UNORP, nessa grade atual, somos os primeiros, os pioneiros Sim. a incorporar emergências e desastres e atendimento como online. Disciplina. Muito interessante. Nós estamos na doença do século, né? O século é a depressão. Infelizmente, nós estamos assistindo jovens, por influências, ou seja, desses videogames extremamente agressivos. Jovem nos Estados Unidos metralhando anteontem, um jovem assassinou, fuzilou a própria irmã. Isso pelo simples fato de não deixaram ele entrar numa boate. Ele foi para casa, se armou, voltou e metralhou um grupo de jovens. O que é que está acontecendo, Luísa? Nós temos uma problemática muito grande, como a gente estava dizendo, nessa nova geração. A nova geração é uma geração muito imediatista. Ela não está preparada para a frustração. Ela não sabe lidar com isso, né? Ela não dá conta do não, ela não sabe elaborar esse não. Então, ela está ficando muito primitiva. Então, quando a gente Mas é culpa dos pais? Não é culpa dos pais, é a nossa sociedade. A gente tem a tecnologia aí, né, que trouxe muitos benefícios, mas trouxe também uma maneira de ser e uma influência no desenvolvimento infantil, muitas vezes danosa. Então, eles não dão conta desse não, né? E como eles estão muito primitivos, vem aquilo que é instintual. Então, vem a raiva e não há filtro para segurar isso. Entendi. Então, é por isso que a gente vê tantos jovens e crianças com essas ações que nos
que nos causa chocam, espanto. sim. O Drauzio Varela começou uma série de tão grave que a gente está vendo na sociedade, a depressão, suicídio, assassinatos, que eles começaram um seriado e, surpreendentemente, entrevistando famosos que confessaram depressão, muitas vezes até tentativa de suicídio. Sim. Marcos, como que o psicólogo pode ajudar a pessoa que está em depressão? Pois é uma conjugação de fatores para a gente chegar nesse quadro, né, de depressão. E precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes algumas situações elas não podem ser caracterizadas exatamente como depressão, né? São muitas as perturbações humanas, vamos dizer assim. A gente tem que começar a entender esse campo grande, imenso de conflitos do ser humano na relação dele com o mundo. Obviamente que nem todo ser humano entende o que é ser um ser humano, entende o que é viver. Muitas vezes as pessoas têm uma expectativa da vida macro e a vida vai dar uma realidade micro para ela, e por conta dessa situação conflitante entre macro e micro, o indivíduo pode abarcar uma série de frustrações, né? Ele pode se sentir rejeitado, ele pode ter problemas em lidar com negações, e automaticamente a relação dele com o mundo vai levar a um quadro depressivo, né? O que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo se ninguém me entende, ninguém me quer, ninguém me aceita, ninguém me incorpora dentro de um grupo, eu sou excluído, sou marginalizado pela sociedade. A depressão é de fora para dentro, então? Basicamente, ela pode ter uma relação, ela pode ter uma relação. Ela reage de dentro para fora, dupla. claro, se deprimindo e tal. Mas é de fora para dentro, né? Sim, mas a relação do indivíduo com o mundo é muito importante, né? Que mundo é esse que eu me relaciono? Será que eu tô incluso dentro de uma esfera saudável de vida, ou só venho levando porrada a vida inteira, a minha família nunca foi muito afetiva comigo, as relações sociais também elas sempre foram muito vazias, quer dizer, o indivíduo vem num processo. É importante a gente entender que a depressão não acontece do dia para a noite. Isso. Ela é um processo, ela vem nascendo, muitas vezes quando ela nasce ela se torna invisível. Ela pode já nascer numa criança, mas a gente não percebe porque a criança está muito ativa. Mas ela vem num processo. Ela já começa muitas vezes a sair da casca do ovo na adolescência e na fase adulta ela já se manifesta. É importante a gente entender os gatilhos, né? O processo, como ele chegou até este quadro, que aí sim a gente vai definir como depressão. Importante entender que nós temos momentos de tristeza, nós temos momentos de luto, né? Nós temos oscilações que são normais, são esperadas, né? Todo mundo afina e desafina ao longo da vida. Importante é que a gente entenda qual o gatilho, porque a gente vai ter na depressão tanto o fator emocional quanto o fator biológico. Entender como isso chegou, qual foi o caminho que levou esse indivíduo a estar ali. E é aí que a psicologia entra. Tenho certeza que você identificou várias vezes com alguma fala ou com alguém que você conhece, ou com você mesmo. Eu tenho mais um monte de perguntas, mas o tempo nosso está esgotado. Eu queria encerrar essa entrevista agradecendo a vocês dois por terem nos dado essa honra de estar aqui. E você, Luísa, fale para aquela pessoa que está ouvindo, que está em dúvida, que ela tem vontade de fazer psicologia. O que vai identificar para ela vir fazer psicologia? Você quer fazer diferença no mundo? Você quer realmente mudar o mundo que está à sua volta? Você quer entender como tudo acontece dentro das pessoas? Vem fazer psicologia. Você vai se encantar por essa profissão. Se você ama gente, se você quer ajudar, essa é a profissão correta para você. Show! Tenho certeza que você gostou. Obrigado mais uma vez. Marcos Vinícius Gabriel e professora Heloísa Maria Sodero Giacomini. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigada. Até o próximo programa. E obrigado a você por ter nos prestigiado até agora. Um abraço para você, até o próximo programa.